Tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 8 de agosto de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Os Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, pelo médium de Valdo Pereira Franco. Eu não sei se vocês receberam. eh, Um momentinho, Ana. Ana, pega um livro que está ali escrito para mim, do Invisível. Na fileira de cima. Não, 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 ali, filha, do lado direito. Na fileira de cima. Então, o Invisível, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. O Invisível. Não, segue para o lado. O Invisível, Ana. Aí. Então, nós estamos aqui para estudarmos, né? E hoje, nós tivemos um probleminha, porque nós não conseguimos mandar mensagem individual para cada um de vocês sobre o que ia acontecer. Então, eu só pude mandar no grupo. Então, eu queria o seguinte, pedir a vocês o seguinte: quando vocês forem fazer o estudo, seria bom que vocês sempre procurassem olhar no grupo, porque está havendo um problema na linha de transmissão que eles não estão autorizando mais você ficar mandando a mensagem para todo mundo. Então, seria bom isso. Toda vez vocês olharem lá do direitinho, vocês verem qual é a mensagem, tá? Que às vezes pode ser que eu consiga mandar, às vezes eu não consigo mandar. Então, vai ser. O link não tem mais problema, né? A gente não tem mais problema com o link, porque todo mundo sabe qual é o link. Mas para saber qual é o estudo, para saber qual é o apoio, vai lá no grupo, tá bom? Então, gente, nós vamos começar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, buscando crescer, buscando melhorar cada vez mais. Porque é através desses estudos que a gente vai que a gente vai se esclarecendo, que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, e assim o Pai vai nos ajudando, nos apoiando, e os amigos espirituais também. Então, que cada um de nós procure, né, a cada dia se dedicar mais, procurar, né, trabalhar mais as suas dificuldades, aproveitando, né, todas essas orientações que temos recebido, e são muitas, gente, são muitas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre e que a gente possa continuar a nossa caminhada, tá bom? Eu só estou pedindo a vocês um minutinho só para a gente, para poder começar aqui, que hoje nós vamos ter muita coisa para a gente ver, né? Deixa eu só um instantinho aqui. Começar para ser levantadas, sabe? Só um minutinho. Ah, tá. E aqui. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso estudo. Deixa eu só botar aqui. Sim, 30, X. Hoje o estudo aqui vai ser. Eu vou ter que ter muita atenção, porque eu vou usar muito outras obras aqui para ajudar, então, para eu não me perder, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa aqui, muita coisa boa, muita coisa interessante para a gente poder fazer o nosso estudo. Então, vamos começar. Tanto que eu estou com a pilha de livro aqui, eu vou ter que ter uma atenção, hein? Você tem que falar. Ah. Que página aí? Que sexta-feira tá. Esse livro aqui, página 30. Quem tem essa capinha? Opa, tem alguém ligado aí?
Quem está com essa capinha aqui, ó, Ah, é tem. página 30. 30. Página 30, no parágrafo, diz assim, o problema. Ah, Aí, já é outro, deixa eu lá. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também o problema do obsidiado, tá? Então, ele está colocando aqui uma coisa muito importante. Olha só o que ele está dizendo aqui. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado. Não importa qual é o tipo de obsessão. Se é simples, fascinação, subjugação, possessão, ele diz. O problema da obsessão, sob que aspecto considerado. Então, a gente não adianta a gente dizer assim, mas esse tipo de obsessão é problema do obsediado. Mas aquele problema do obsediado, por qualquer ângulo que você observar a obsessão, tem o nosso dedinho lá. Tá? Então é interessante ele dizer isso. Sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado. Porque existe obsessão, porque existe uma moral vacilante. Só existe obsessão por isso. Porque nós somos espíritos que temos uma moral problemática. Porque com o espírito superior não tem obsessão. Só tem com o espírito inferior. Então, por isso ele diz: o problema da obsessão sobre. Parece até aquele anúncio, lembra? Que tem do golpe, do tinha do golpe da televisão? Quando o rapaz dizia assim: isso, ela é golpe. Mas isso é golpe. Mas isso é golpe. É a mesma coisa. Você diz, mas se for. É seu problema. É seu problema. É sua responsabilidade. Então, só existe obsessão porque existe a inferioridade moral. Aí ele continua aqui. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada, tá? A mente encarnada se encontra ligada à desencarnada. Então, atormentada por evocações, quer dizer, lembranças fixadas nas telas sensíveis do pretérito, quer dizer, do passado, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo, princípio, sutis desequilíbrios, que depois se assenhoreiam da organização cerebral. Né? Ele começa assim: vizinho, tudo bem? Posso penetrar a sua casa? Aí você abriu a porta, acabou. Ele entra, toma conta do pedaço, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui, sofrendo a princípio sutis desequilíbrios, coisa pouca, obsessão simples, né? Que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. Então, começa de forma muito sutil. E aí e você não toma providência, e eles vão o quê? Ocupando espaço, né? Tomando conta, como uma teia que vai, quando você olha, toma conta de tudo. Né? É igual aquele parasita, né? Aquele parasita que está ali na plantinha, coisa pouca. Mas aí você não procura tirar. Quando você olha, tomou tudo, tomou conta de tudo. E ele diz aqui, e aí entra num deplorável estágio de vampirização. Aí é o estágio mais grave, no qual aí a vítima e o verdugo se completam, porque vamos usar um exemplo aqui,
a sugar a energia do outro. Em conjugação dolorosa e prolongada. Que aí é coisa para muito tempo, de muito sacrifício, muita dor. No livro, No Invisível, seria bom vocês anotarem aí. Livro No Invisível, terceira parte, esse livro aqui, ó, do Leone, No Invisível. Eu botei isso no apoio para vocês. No Invisível, na terceira parte, no capítulo 22, tá? Lá no 12º parágrafo, Leon Denis diz assim, então é capítulo 22, terceira parte, 12º parágrafo. Pode anotar aí. Leon Denis, é No Invisível, capítulo 22, 12º parágrafo. Ele diz assim, é necessário, dizíamos, adotar precauções na prática da mediunidade. As vias de comunicação que o Espiritismo facilita entre o nosso e o mundo oculto podem servir de veículos de invasão às almas perversas que flutuam em nossa atmosfera. Quer dizer, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. A verdade é essa. Isso Paulo já disse há 2000 anos atrás, né? Para a tristeza de muitos. Paulo já disse isso há 2000 anos atrás, que estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Mas quem são essas testemunhas? Aí outro vai dizer assim, é só espírito superior. Não é verdade, lamento. Não é verdade. Espíritos de todo tipo. Da mesma coisa que aqui na Terra. Estamos todos encarnados. Quem são os encarnados que estão à nossa volta? São todos superiores? Não. Tem encarnado de todo tipo. A maioria não é superior, é que a gente sabe, né? Só uma bem minoria mesmo. A mesma coisa no plano espiritual do planeta, porque quem desencarna aqui no planeta Terra é essa maioria inferior. Então ele disse aqui, tá? Que as vias de comunicação que o Espiritismo facilita entre o nosso mundo e o mundo oculto, porque é o intercâmbio que está aí, né, para todo mundo, podem servir de veículos de invasão às almas perversas que flutuam em nossa atmosfera. Se lhes não soubermos, olha o que diz aqui, se lhes não soubermos resistência vigilante e firme. Se você não souber colocar ali a barreira, se você não souber trancar bem a porta, eles vão penetrar. Aí diz aqui, muitas almas sensíveis e delicadas, encarnadas na Terra, têm sofrido em consequência de seu comércio com esses espíritos maléficos, cujos desejos, apetites e remorsos os atraem constantemente para perto de nós. As almas que estão aqui, algumas são sensíveis e delicadas, não é? Cada um de nós tem um jeito de ser. Mas nós temos as nossas preferências. E é através das nossas preferências que eles se aproximam de nós. Aí no 13º parágrafo, Leon Denis diz assim, as almas elevadas sabem, mediante seus conselhos, preservar-nos dos abusos dos perigos e nos guiar pelo caminho da sabedoria. Então, a gente, todo dia, quando a gente abre um livro, tem uma recomendação de um espírito bom. O Leon Denis, o Vane Pereira, o Fernando de Miranda, né? Sempre chamando a nossa atenção. Para ficar o quê? De olho aberto, prestar atenção. Mas sua proteção, a proteção dos espíritos superiores, será ineficaz se, por nossa parte, não fizermos esforços para nos melhorarmos. É destino do homem desenvolver suas forças, edificar ele próprio sua inteligência e sua consciência. É preciso que saibamos atingir um estado moral, nunca se falou tanto em moral nesses estudos, que nos ponha ao abrigo de toda agressão das individualidades inferiores. Esse trabalho nosso de proteção, de autoproteção. Não adianta que o espírito superior vai ficar assim, ó, que nem um goleiro, sabe o goleiro que fica assim, ó, no gol? Aí
o ataque vem, né? O time que vem atacando vem. Aí ele vem lá, os centroavantes, com a bola, cada um melhor que o outro, e o goleiro fica lá, né? 7 metros, tentando defender o gol dele para não tomar bolada. Às vezes ele consegue, na maioria das vezes não consegue. Então, assim, alguém está esperando que o guia nosso vai ser goleiro? Vai ficar na nossa frente? Deixa que eu defendo. E você fica lá atrás, só dizendo assim, que beleza de goleiro que eu tenho, né? 1,90 m, forte. Não, não tem goleiro fechar o nosso gol, para não deixar a bola entrar. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Eles nos ensinam como nos defendermos. Eles dizem, ó, faz assim, 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 até desenha se precisar, tá? Mas ele disse aqui, essa proteção que eles nos oferecem não terá valor se nós não fizermos esforços por nos melhorarmos. Destino do homem desenvolver, quer dizer, nossa obrigação, desenvolver suas forças, edificar ele próprio sua inteligência e sua consciência. Preciso que saibamos atingir um estado moral que nos ponha ao abrigo de toda agressão das individualidades inferiores. Sem isso, sem essa proteção, a presença de nossos guias será impotente para nos salvaguardar. Ao contrário, a luz que em torno de nós projetam atrairá os espíritos do abismo, como a lâmpada acesa na amplidão da noite atrai as falenas, os pássaros noturnos, todos os alados habitantes da terra, né? Então, nós é que temos que cuidar da nossa defesa. Os amigos espirituais nos dizem o que você tem que fazer para se defender. Mas somos nós que, baseado no que eles estão dizendo, vamos construir essa defesa. Se nós não fizermos isso, a luz, ele diz aqui, ó, ao contrário, a luz que em torno de nós projetam, porque de nós sai uma luz. Essa luz que sai de nós é que atrai os insetos. Não é assim quando a gente vai, às vezes, para o campo? Você, quem tinha sítio, essas coisas, né? Daqui a pouco a gente olhava, né? Tava um monte de inseto em volta da lâmpada, né? Você tinha que apagar a luz. Então, essa luz que sai de nós, e que não é uma luz muito boa, quando a gente está em desequilíbrio, atrai esses espíritos. Como ele diz aqui, ó, os alados habitantes da treva. Eles são atraídos por essa nossa luz, porque a gente não constrói uma defesa para evitar. Então, Leon Denis aqui dá um alerta importantíssimo. Ele diz, lindo, maravilhoso, todos nós temos guias para nos proteger. Ele diz o quê? Os alados habitantes? Dos habitantes das trevas. Então ele diz isso. Mas só que mundo tem guia para ajudar, para defender. Só que o guia, ele orienta como você deve fazer. Ele não faz para você. Ele não faz. Você que tem que fazer. Tá? Então, voltando aqui ao Manuel Filomeno de Miranda. A etiologia das obsessões é complexa e profunda. Né? Então, analisar uma obsessão é difícil, pois que se origina nos processos morais lamentáveis. E como nós somos individualidades, como diz o outro, cada um de nós tem um tipo de obsessão, de acordo com a nossa maneira de ser, não é? Então, se, tipo assim, uma subjugação, se eu passo por um processo de subjugação, e o Alberto também, o meu processo não vai ser, apesar de ser subjugação, não vai ser igual ao do Alberto. Tem as minhas características, a do Alberto as características deles. Por quê? Somos pessoas diferentes. Então, isso aqui. A etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina
nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas, obsessor e obsidiado. Aí a pessoa aqui já teve uma síncope. Quer dizer que o meu obsessor é meu comparsa? Poxa, eu pensei que eu era vítima e que ele era o espírito do mal que vem me atacar. Poxa, dizer que é comparsa? O que é comparsa? Comparsa é cúmplice. Epa! Comparsa é cúmplice. Quer dizer, aí para piorar a situação, para ter a segunda síncope, que nós somos iguais? É, somos iguais na questão moral, tá? Tanto que ele usou o termo comparsa aqui, que não é muito agradável. Aí ele diz aqui, né? Em que ambos os comparsas da aflição demitante, eles usam expressões pesadas, né? Se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade, que passou invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram, como protagonistas do drama da tragicomédia em que se consumiram. Pegou pesado, pegou pesado, né? Então ele falou aqui que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir, tá? Pelas vibrações degenerescentes da criminalidade, que passou invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram, como protagonistas do drama da tragicomédia em que se consumiram. Aí eu trouxe esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que alguns conhecem. Psicofonia, de André Luiz. Ele faz uma análise da psicofonia na obra de André Luiz, do Jacobson Santana Trovão. O Jacobson Santana Trovão é hoje o responsável pelo trabalho de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Inclusive, vai ter um seminário que eu recebi até mensagem, vou ver, que ele vai aplicar. Não sei se já aconteceu, mas acho que não. Acho que agora no meado, eu acho que é no meado de agosto, e parece que vai ser online, lá na Federação Espírita Brasileira. Então, ele é o responsável pela área mediúnica da Federação Espírita Brasileira, Jacobson Santana Trovão. Inclusive, no YouTube tem curso de mediúnica, do livro dos médios, que ele dá. É fantástico, ele é fantástico. Nesse livro Psicofonia, no capítulo 16, que é o capítulo 16 tem por título Vampirismo. No capítulo 16, ele vai dizer assim, gente, agora tem que ir devagarzinho, tá? Oi? Qual parágrafo? Parágrafo. Eu não numerei, não. Você vai ter que, quem tiver lido, pula aí umas duas folhas, ele vai dizer assim: ligação mental. Depois eu numero para vocês. A ligação mental que se estabelece entre o encarnado e o obsessor vampiro é de tal sorte íntima que surge uma verdadeira simbiose entre ambos. Não foi o que o Manuel falou, Bernardo falou aqui? Onde viveram o obsessor obsidiado como protagonistas do drama tragicomédia em que se consumiram. Um consumiu o outro. A Carmen tem esse livro, Carmen? Se você, da psicofonia, você tem? Missionários da Luz, que você está falando? Não. Watson. De quem? Não. Já tem, não, né? Então, é aquele negócio. Por isso que ele fala aqui. A ligação mental que se estabelece entre o encarnado e o obsessor vampiro é de tal sorte íntima, se eles se consumiram, porque essa ligação é íntima, que surge uma verdadeira simbiose entre ambos, ou seja, uma convivência comum em que os dois se nutrem da mesma energia. Aí ele continua. Essa ligação de forças negativas, se
continuamente alimentadas, chegará a níveis degradantes. André Luiz afirma que, nesses casos, ocorre verdadeira promiscuidade. Aí, né? Então, ele diz que essa ligação de forças negativas, se continuamente alimentada, chegará a níveis degradantes. E André Luiz chama isso de uma verdadeira promiscuidade. Aí eu vou do livro Missionários da Luz. Lá, Missionários da Luz, deixa eu abrir aqui, no capítulo 4, Missionários da Luz, capítulo 4, vampirismo. É no parágrafo 23, mas é quase no final do 23, porque o parágrafo 23 é um parágrafo grande. Então, você, quando pegar o parágrafo 23, você vai ter que pular mais ou menos umas 35 linhas. Tá? Então, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai dizer assim. Ô, Rose, o parágrafo de 23 começa como? Ele começa aqui, deixa eu ver. Sem que a sua perplexidade é enorme. Ah, então tá. Aí você, por umas 35 linhas, vai faltando assim umas 10 ou 12 linhas para acabar. Lá no meio, diz assim, desse modo. Aí tá lá. No meio, vê se é a página 40. A tua capinha é dessa azul e branca. Vê se aí você. Alberto, eu tô Já encontrei, já encontrei. O meu é esse. no meio da página 40 ele diz assim: promiscuidade, porque o André Luiz falou que ocorre verdadeira promiscuidade. Aí ele aqui do Missionário da Luz, ele diz assim, promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina. Ele falou, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina, é os desencarnados, que a ela tem sido indiferente. Então ele diz, o encarnado e o desencarnado indiferente à lei divina. Né? É muito grande na crosta da Terra. Ele fala que a promiscuidade entre encarnados e desencarnados, que são indiferentes à lei divina, é muito grande na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprios e fortificando suas antigas ilusões. Aí eu vou voltar para o livro Psicofonia do Jacob Seu Trovão, onde ele diz assim, segundo ainda o autor espiritual, quer dizer, segundo ainda André Luiz, porque esse livro aqui, Psicofonia, é Psicofonia na obra de André Luiz. Então ele diz aqui, segundo ainda o autor espiritual, quer dizer, André Luiz, as ligações espirituais confusas, degeneradas, são consequência da preguiça, de assumir uma ética cristã. Então, ele diz que esse tipo de simbiose, parasitismo, que envolve um encarnado e desencarnado indiferente da lei divina, é causado muitas vezes pela preguiça nossa de assumir uma ética cristã pautada nos elevados conceitos espirituais, quais os que perpassam o corpo doutrinário espírita. Quer dizer, é uma preguiça de estudar as obras de Allan Kardec, uma preguiça de estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, entendeu?
Aí eu vou lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4, no nono parágrafo. Domínios da Mediunidade, capítulo 4, nono parágrafo. Vou dar um tempinho aí, para vocês pegarem. O capítulo se chama Ante o Serviço. Capítulo 4 dos Domínios da Mediunidade, nono parágrafo. Esse nono parágrafo começa como, Rose? Começa assim: são almas, Ah, sim, sim, sim. Tá. almas. Eu vou falar um pouquinho mais alto agora, tá? São almas em vação mental que acompanham parentes, amigos, desafetos às reuniões públicas da instituição. Você lembra que no Missionário da Luz ele falou que muitas vezes essas pessoas, esses espíritos, depois de mortos, depois de desencarnado, eles ficam imantados nos ambientes domésticos que lhes alimentam o campo emocional. O cara desencarnou, mas fica imentado ao ambiente doméstico que lhe alimenta o campo emocional. Isso do Missionário da Luz. E aqui nos Domínios da Mediunidade, ele diz isso, né? Ele diz aqui, são almas em turvação mental que acompanham o parente. Mas ela está acompanhando o parente porque ela está dentro de casa, junto com o parente. Entendeu? Está ali no ambiente doméstico. Então, elas acompanham parentes, amigos ou desafetos nas reuniões públicas da instituição religiosa, né? E que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Quando o encarnado resolve subir mais o degrau, ele se liberta. Se o encarnado não decidir subir esse degrau, vão continuar ali. Aí ele diz aqui: expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam essas entidades, vêm-se como que despejadas de casa porquanto alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, quer dizer, aqueles que ela se liga, se ele promover uma renovação mental, desliga, tem que desligar. Aí eles aqui, né? Porquanto alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Agora a gente vai para o parágrafo 16. Dá uma contada aí, nós estávamos no 9, vai até o 16. Então, se aquele que estiver sendo obsidiado por um parente, por um desafeto, se ele promover a renovação mental, há um corte, há um desligamento. Entendeu? Aí ele diz aqui, entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Coisa, se você, enquanto encarnado, não cultua uma vida digna, como é que você vai ter uma morte libertadora? Não vai dar. Então, entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma, sem que se lhe desgarrem os pensamentos enovelados em situações e pessoas e coisas da Terra. Então, se você aqui na Terra leva uma vida afastado da moralização, quando você desencarna, o que vai acontecer com você? Vai continuar no mesmo toque, no mesmo padrão. Aí ele diz aqui: a mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça,
em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Lembra quando ele começou o estudo, dizendo que o problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado? Entendeu? Por isso que ele está dizendo isso, né? Daí o valor do culto religioso respeitável, porque tem um culto religioso que não é respeitável, né? Aquele que se fala mais de dinheiro do que de Deus, aquele que se fala mais de diabo do que de Jesus. Então ele caracteriza aqui. Ele diz: daí o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados, que aspiram à própria transformação. Então, você tem que procurar, né, um ambiente religioso respeitável. Aí você está em caridade com aquele que está te acompanhando. Exatamente. Você vai dar, você vai dar para ele um ambiente bom também, né? Vai dar ele. Vamos falar dos bastidores da obsessão? Quando ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, peraí. Ele encontrando-se, é que eu estou tendo que falar o minha garganta tá. Gente, aguarda só um minutinho, porque senão eu estou puxando a minha garganta. Encosta aí para mim, Denise. Só um minutinho, tá, gente? Dá licença, Alexandre. Senão não dá, minha garganta. Ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Reencontrando-se, voltei, dos bastidores da obsessão. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece, esteja o verdugo julgado à vítima, importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental. Às vezes, aos primeiros dias da concepção fetal. Nossa Senhora! Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Olha o que o Manuel Flamengo está dizendo aqui. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça. É aquela lei que não adianta você tentar modificar. Ela é, né, Denise? Inexorável. Inexorável. Que estabelece, essa lei estabelece, esteja o verdugo julgado a vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza. Tem início o comércio mental, às vezes, aos primeiros dias da concepção fetal. Então, ainda o feto sendo gerado, começou o feto a ser gerado, o vampiro já segura a presa. Crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal. Ele pega o sujeito quando está começando o desenvolvimento fetal, quer dizer, no útero da mãe. Daí me veio aqui uma lembrança. A importância do serviço de orientação à gestante na casa espírita, que era o SOG. Serviço de orientação à gestante. É a evangelização da mulher grávida. Engravidou, vai para o centro trabalhar, estudar o evangelho. Evangelho, você fala evangelho na veia. Porque é aquela coisa,
Você começa a evangelizar o espírito quando ele ainda é uma célula do teu útero. Porque se você perder tempo, o obsessor não perde, não. Ele não perde, não. Ele diz assim: como é que eu posso pegar o sujeito o mais cedo possível? Ah, ver fecundação? Pimba! Aí, evangelização, pimba! E aí é aquela coisa. Você vai buscando evangelizar o espírito que quer, que vai reencarnar. Porque o obsessor já está lá. Com faca e o garfo na mão. Agora, se esse espírito que está para reencarnar, conseguir se evangelizar, já começar a se evangelizar do útero da mãe, o outro vai o quê? Vai tendo que soltar, vai soltando, porque ó, o padrão vibratório desse que ainda está no útero já vai melhorando. Até ele nascer são 9 meses. 9 meses de processo obsessivo brabo. Quando a criança nasce, já está obsidiada. Né? Todo mundo pensa que o obsessor vai esperar o bebê fazer 6 meses para obsidiar. Não. Ele fica lá em alerta. Já fica dentro da alcova, esperando. Fecundou. Foi! Imba! Aí a pessoa diz assim, mas como é que Deus deixa? O que Deus tem a ver com isso? Deixa eu ver isso. Lembra que nós estudamos isso quando disse assim que os guias espirituais, né, já ensinam para a gente qual é o caminho das pedras? Já nos dão orientação como a gente se defender? Então você começa a se defender. Porque sabendo se defender, não tem obsessão. Não tem obsessão. Mas você acha que guia espiritual é goleiro? Vai ficar assim, ó. Ele não é goleiro. Então, os guias dão roteiro para. Ó, faz assim, que o bicho pega. Faz assim. E pega mesmo, pega lá dentro da barriga da mãe. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, ele já começa, olha só, para crescer em comunhão acérrima, sabe, aquela ligação fortíssima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Quer dizer, a coisa já vai ficando apertada dentro da barriga da mãe. Tem uns que começam depois que o cara nasce, chorando pimba do pescoço. Tem outros não, que já pimba do pescoço dentro do útero. E aí vai, né? Pela vida toda. Aí eu peguei de novo o livro Psicofonia. Cede a Vamos dizer própria assim, como sente a própria concepção. Ele já no plano espiritual. Ele já começou no plano espiritual, o processo obsessivo, espera o cara encarnar, ele vai para dentro do útero, né? Mente a mente, né? Tá ali e vai para fora. Ele já fica ali, ó. Eu fiquei sabendo que esse cara vai encarnar, semana que vem, ele já começa aqui, ó. Antes do sujeito. Quando começa o planejamento da reencarnação dele, as trombetas tocam nas trevas. Tem alguém aí que vai. Estão planejando a encarnação de alguém. Aí o outro pensa assim: solta a ficha dele. Esse aqui é meu, esse aqui é comigo. Esse aqui é comigo. dele lá. Já tá lá. Entendeu? Não diz que a gente. Lembra aquela história que o rapaz estava doutrinando, aí do lado tinha o espírito das trevas, fazendo anotação. Foi até do livro que nós estudamos, né? Conversando com os espíritos da reunião mediúnica, não foi esse? Não. Acho que foi da Terezinha Oliveira, que o rapaz está doutrinando o espírito, e o espírito está perguntando: qual é o seu nome? Você quem? Aí eu disse assim: não é porque a gente tem uma fichinha. A gente tem uma fichinha de cada um de vocês. Então, se alguém puxou a ficha, ó, fulano de tal, estou planejando a reencarnação fulano de tal. Eu estou, opa, esse é comigo, é meu desafeto. Deixa, que eu já estou aqui atento. Ele está para reencarnar, está planejando, vou planejar aqui também. Na hora que ele pima, eu pima junto. É assim. A gente já leu em alguns estudos também que eles continuam na erraticidade, sendo até escravos deles. Sim, Estão falando ali. já estão. É um ciclo vicioso. Às vezes, quando ele tem que reencarnar, às vezes até a própria revelia,
O cara já está preso. Já está tudo preparadinho, bonitinho. E aqui, do psicofenômeno Jacob Strovão, diz assim: como referido, quer dizer, como vem sendo falado, a vampirização recíproca equivale a uma interdependência de mentes. Muito comum. Nesse estado, uma mente sustenta a outra. Percebeu? Ele diz a vampirização recíproca equivale a uma interdependência de mente. Um fica preso ao outro, um fica dependendo do outro. Aí ele diz, muito comum nesse estado, uma mente sustentar a outra. Aí a gente volta lá para os bastidores da obsessão. Diz assim, simples, quer dizer, obsessão simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador, e foi Kardec que deu essa classificação, né? Simples, subjugação, possessão, e vai por aí fora. É sempre de difícil extirpação. Não importa a classificação da obsessão. Porquanto obsidiado em si mesmo é um enfermo do espírito. Tinha um livrinho meu pequenininho aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. É um livrinho da Joana de Ângeles. Vê se está aí dentro da bolsa, Beto. Um pequenininho que eu trouxe. Vê se está aí dentro. Ah, me dá aqui. Eu esqueci. Ele é pequenininho mesmo. Aí ele diz aqui: simples de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, e sempre obsessão de difícil extirpação, porquanto obsidiado em si mesmo é um enfermo do espírito. Vivendo a quietação íntima, que lenta e seguramente o desarvora, procede de início na vida em comum, como se encontrasse equilibrado para nos instantes de soledade, nos instantes de solidão, deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado, ouvindo a mensagem em caráter telepático, o outro fica aqui, né? Em caráter telepático, transmitida pela mente livre, começa por aceder, quer dizer, o obsidiado começa a aceitar aquela orientação, começa a ceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Que aí começa o outro, ó, aqui, e você, na sua mente, começa a responder a ele. Aí é um diálogo. Só que o outro, muitas vezes, é muito mais forte. E acaba o quê? Vencendo o obsidiado, vencendo aquele que está sofrendo influenciação. Tem esse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, da Joana de Ângeles, chamado Episódios Diários. Episódios Diários, tá? Do Divaldo Pereira, foi pelo espírito Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles, no capítulo chamado O Desânimo, é o que ele está falando aqui, que um acaba cedendo, cansado, né? Aí é o capítulo 10, o desânimo. Ela diz assim: tu sintas a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a peleja, para que abandones a luta, ou a postergue, amanhã eu faço. Ou a desconsideres, tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes, se te apresenta na condição de mágoa defluente, de qualquer incompreensão sofrida, e, noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças que deves superar, mediante mudança de atitude mental e de atividade física. Quer dizer, muda, começou a sentir, como diz o outro, o galo cantar, ou aquele
Você é o pobre coitado mesmo. Você é o infeliz. Não adianta você resistir. Ninguém te ama, ninguém te quer, sabe? Ela diz assim, ó, espanta esse negócio aí, né? Expulsa isso, ela diz, usa a razão, expulsa isso da tua casa mental, tá? É, porque se você precisa buscar essa mudança através não só da atitude mental, mas também de atividade física. Arruma uma coisa para fazer. Lembra, casa vazia é oficina do diabo? Mudança de atitude mesmo. Ela diz, ó, ela diz aqui, ó, às vezes se te apresenta na condição de magro, fluente, e em outras ocasiões em forma de exaustão de força que deve superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. Então, não é só mudar a atitude mental, também se ocupe, procura fazer alguma coisa de útil, entendeu? Por isso que tem aquele ditado, né? Carpintaria vazia, oficina do diabo. Procura arrumar uma coisa para você fazer. Voltamos aqui ao Manuel Flamengo de Miranda. Aí ele diz aqui, justapondo-se sutilmente, ele vai contar agora o que acontece. Cérebro, cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, foi o que a Joana falou. Órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão quer dizer ceder, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. É que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes, em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar que facultam a alienação. Descuidado, lembra o tal do preguiçoso? Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. O candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento, pelo sono. Quando, então, encontrando o desafeto, a sua vítima, Dantanho, sente o espicaçar do remorso, ou o morder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever, sem que se possa prever quando terminar a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Então, ele está dizendo aqui, né, que a coisa vai longe, hein, gente? Ele vai dizendo que a coisa vai muito longe, longe, longe mesmo. É, eu vou pegar aqui o livro, que era até já para ter lido, mas eu vou ler agora, para a gente concluir, que ele diz aqui, até depois da morte, vou dar uma paradinha aqui, o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Já era para mim, mas eu esqueci. Ela diz assim, no capítulo 9, o processo obsessivo. Encontrando. Deixa eu voltar aqui, que é muita coisa. Ela diz assim:
cobrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor, para instalar sua onda mental na mente da pessoa visada. É essa obra aqui, tá? Obsessão de obsessão, da Sueli Caldas Schubert. O capítulo 9 da primeira parte. Capítulo 9, a primeira parte. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar-se de determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. É a tal da linha cruzada, lembra? Essa interferência estará tanto mais assegurada, quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. Então, ela vai tomando espaço. Daqui a pouco a outra emissora não consegue ouvir mais. O perseguidor age insistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, evitando os seus pensamentos numa repetição, como um mantra, né? Enviando os seus pensamentos numa repetição constante e hipnótica, como um mantra, né? A mente da vítima, que incauta e invigilante assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Deixa o livro da Sueli aí. Eu vou pegar agora esse livro aqui, A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, do Vladimir Sanches. Olha só como esse estudo é. A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, do Vladimir Sanches. Lá no capítulo 3, tudo é esse tempo. Olha só como esse tema é rico. Ele diz assim: para que o espírito detecte uma onda de pensamento emitida por outro qualquer, é preciso que exista entre ambos sintonia. Eita! Então, quer dizer, quando o obsessor me pegou, quando ele conseguiu alcançar minha onda de pensamento, a minha frequência, é porque eu tenho sintonia com ele. Sintonia é a condição de uma faixa de recepção de onda pensamento oscilar com igual frequência de uma outra faixa de emissão de um espírito comunicante. Mas para que a mensagem recebida em decorrência da sintonia seja absorvida pelo espírito receptor, é necessário que haja afinidade. Porque ele até pode captar a tua onda por sintonia. Ele pode, tá, captar. Mas para que eu receba a mensagem dele, é preciso que haja afinidade. Porque ele pode me detectar, me achar. Mas isso não quer dizer que eu vá absorver a mensagem dele. Entendeu? Ele pode me encontrar. Mas daí eu absorver a mensagem dele, aí tem que ter o quê? A tal da afinidade. Se não houver afinidade, eu não vou absorver a mensagem dele. Então, diz aqui, mas para que a mensagem recebida em decorrência da sintonia seja absorvida pelo espírito receptor, é necessário que haja afinidade de pensamento entre quem envia e quem recebe. Pelo menos um instante do processamento da informação. É que, se a maneira de pensar dos espíritos comunicantes e receptor se for muito contraditória, o espírito receptor pode anular a mensagem, não a deixando progredir na mente. Então, se a mensagem chegar aqui na minha mente e for, é a sintonia, estabelecer a sintonia, a mensagem bateu na minha mente, mas se eu não gostar do que ele mandou para mim, eu posso o quê? Repudiar aquela mensagem, anular a mensagem, e eu não a deixo progredir. Mas se ela bater aqui e eu dizer assim, nossa, que coisa interessante, peba, é a tal da afinidade. Aí ela vai progredir na minha mente, vai ficar na minha mente como uma ali, ó, rodando, rodando, até me dominar. Costuma-se dizer, eu acho isso muito interessante, para esse tipo de ocorrência, quando você não abraça a mensagem,
que a mensagem já nasceu morta. Ela foi enviada, mas não foi abraçada. Então, eles dizem, nesse caso, a mensagem nasceu morta, porque ela não teve continuidade. Estou voltando na Sueli. Quem está me acompanhando? Vou voltar na Sueli. Você me desculpa, mas eu perdi aqui a influência dos espíritos no nosso dia a dia, do Vladimir. É que capítulo? Você falou muito rápido. Capítulo o quê? Capítulo 3. Capítulo 3. Obrigado. Aí, Sueli, quando ela diz assim, Sueli Caldas Schubert, Kardec explica que Está no capítulo 9. Não, eu agora voltei para a Sueli do capítulo 9, primeira parte. Kardec explica que é também um movimento fluídico. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Há, pois, uma afinização da aura. Olha aí, tal da afinidade. Aceitei a mensagem, abracei a mensagem. Então, há, pois, uma afinização da aura, quer dizer, da atmosfera espiritual, como chama Kardec, de ambos, uma identificação cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, possibilitando a sintonização inicial, que, por carência de méritos morais do paciente e por sua vigilância, transforma-se em obsessão. A princípio, uma ideia que o perseguidor emite e que, repetida, por se fixar, perturbando o fluxo do pensamento, que aí já tem a afinidade, de quem está sendo visado. Tendo a liberdade de escolha, olha aí, tendo a liberdade de escolha para refugar, quando ele diz que a mensagem saiu morta, quando você refuga, aceitar os pensamentos intrusos, a vítima geralmente se deixa dominar. Torna-se passiva por trazer nos refolhos, no íntimo da consciência, a sensação da culpa, conforme o caso, por se comprazer no conúbio mental que se está instalando. O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação de sua vontade subjugarão o seu devedor. É uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. Então, o pensamento é arma, né? O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. E alguns são muito, muito inteligentes. Aquele que está sendo perseguido pode aparentemente apresentar-se indefeso, mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz, que lhe oferecem recursos para a defesa. Lembra que nós falamos sobre isso? Quando nós começamos o nosso estudo de hoje, o problema da obsessão, sob qualquer aspecto, considerado é também um problema do próprio obsidiado. E nós também estudamos, porque ele disse que os nossos guias nos ensinam como nos proteger. Agora depende de você usar o que aprendeu para se defender ou não. Então, ela diz aqui, né? Mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz, que lhe oferecem recursos para a defesa. A maioria, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz, deixar-se-á envolver pelas trevas. Estas trevas durarão
até que a vítima se resolva a sair finalmente para a claridade de uma nova vida. Gente, fantástico, é? Fantástico essa orientação que nos foi dada aqui, né? Então, aí voltei aqui para a gente fechar no livro dos Bastidores da Obsessão, agora é parágrafo 55. Diz assim Manuel Filomeno de Miranda: estabelecido contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Estabeleceu o contato mental. Você abraçou a mensagem que ele mandou, porque aí estabeleceu, tem afinidade. Surge o sinal alarmante da obsessão, em pleno desenvolvimento, obsessão essa de difícil tratamento. Difícil tratamento. E que pode durar muito e muito tempo. Antes de falar mais alguma coisinha, o próximo parágrafo vai ser o 56, coloca o número aí. E a gente vai estudar no dia 15. Diz assim: nesse particular Espiritismo, 15/8/25. Nesse particular Espiritismo, é o parágrafo 56. E aí, gente, Carmen e os companheiros aqui, falei tudo isso, eu não foi para vocês ficarem calados, não. Vamos conversar. Pelo que vem, que dia mesmo? Dia 15. Vamos lá, povo. É orar e vigiar e procurar se melhorar, né? Fazer a alta A gente, eu autoconhecimento achei de nós mesmos. que a questão da preguiça, quem foi que falou, agora eu já nem me lembro mais, qual foi a obra que falou da preguiça? Foi a Joana? Mesmo. Foi a Joana? A Joana falou, Manuel Filomeno de Miranda falou. Manuel Filomeno também falou. Aí eu fico pensando, tudo bem, quem não é espírita, quem é católico, quem tem uma outra religião, né? Ele Mas também pode se proteger, com certeza. se elevação Sim, moral, sim. O estudo, o envolvimento, o trabalho no bem, o evangelho, como é prática que Jesus ensinou. o trabalho no bem. Quem quer que seja, não tem religião, não tem religião, tem religião. Nós já sabemos o que precisa fazer. Nós sabemos. Quem não sabe o que precisa fazer? A prática da caridade, que é o amor e ação. Respeitar o próximo. Essa frase, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, das antigas das antigas. Em qualquer religião você fala isso. Se alguém disser assim, ama o próximo como ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, em qualquer religião. Então, se você fizer isso, amar a Deus. O que é amar a Deus? Seguir os seus ensinamentos e tentar contra a lei divina. E respeitar o próximo, você está seguindo o que os orientadores espirituais falam. Você Ô, está Rose, se blindando. Fala, meu amigo. não, tem um texto do Emmanuel e ele fala exatamente essa parte aí, respeitar o próximo, em todas as religiões que nós conhecemos. No hinduísmo, no brahmismo, onde for, tem esse texto, em outras palavras, evidentemente, mas que quer dizer a mesma coisa. Quer dizer, no islamismo, tudo tem essa fase. Isso aí resume tudo, né? Por aí. Se eu lembrar onde é que está o texto, qual o livro, eu tenho isso guardado, aí eu mando para vocês aí. E o pessoal acha que a religião tem. Não, em detalhe, isso não foi dito por Jesus há 2000 anos, não. Já, desde Abraão, já se falava isso. Se você for estudar o livro Gênesis, né, o Pentateuco de Mosaico,
A Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco mosaico, em todos eles você vai encontrar falando sobre o respeito ao próximo, sobre o amor, a prática de caridade. Em todos eles, desde Abraão, isso aí é 3.000 anos e um pouquinho mais antes de Cristo. Quer dizer, tem muita gente que acha que foi Jesus que disse isso. Não. Tanto que ele disse assim, muitas vezes Jesus disse assim, vamos lembrar o que disse o profeta. Aí, quem é o profeta? Elias, Isaías, Jeremias. O que diz a lei? O que diz a lei? Porque está lá, os profetas já pregavam isso. Então, isso está aqui, ó, na nossa mente, porque tem muita gente que diz assim, isso aqui só se instalou na minha mente há 2.000 anos para cá. Não, não. Há mais de 5.000 anos que isso está na nossa mente. Primeiro porque a gente conhece a questão 621, onde está escrito a lei de Deus, na consciência. Então, essa daí já está há milhões e milhões de anos. Agora, esse respeito ao próximo, essa coisa, de Abraão para cá, né, os patriarcas, os profetas, já vinham falando isso, já vinham falando isso. Aí a gente para pensar, será? Por que Moisés deixou aquele bando morrer no deserto? Os 40 anos que ficaram lá dentro. Porque aquele grupo ali não queria seguir o que já tinha se dito. Por isso que ele disse assim, deixa essa turma morrer no deserto, porque não dá jeito não. As pessoas já estão mais velhas, não tem... vamos pegar as gerações novas. Por isso que eles morreram lá no deserto, não saíram lá no deserto, não chegaram à Terra Prometida. Então, por quê? É aquela coisa, a indiferença, a preguiça. Eu não quero fazer renovação. Vai morrer lá no deserto, não vai chegar na Terra Prometida. Então, essa é a mensagem mais antiga do mundo. E, como disse Marco, em todas as religiões, com palavras diferentes, tem essa mensagem. Para ninguém dizer que eu não sabia. Eu não fui contemplado com essa mensagem. Quando Jesus deu essa mensagem, eu saí, quando voltei, a mensagem já tinha passado. Não tem. Precisa muito nos nossos estudos. Todo dia, toda hora, Sermão do Monte, Ivone Pereira, Livro dos Médios, aqui, toda hora. Renovação mental, renovação moral, renovação moral, evangelização. O que será, hein, que dos últimos tempos, Oh, vai dizer, não, é sobre aquilo mesmo, não faça outro que você não gostaria que fizesse para você, né? Chamada regra de ouro. Está em todas as religiões também. O nome é esse, regra de ouro. Só procurar dentro do Espiritismo regra de ouro que você vai achar. exatamente. Tá? Então, aí eu pensava assim, mas sim, eu merecia ser obsediado. Aí agora eu vi aqui na minha frente um marca-texto que diz assim, ó, dá uma lidinha aqui, vê se vocês conseguem ler. Evoluir é simples, nós é que complicamos. É simples, nós é que complicamos. Mas, na verdade, evoluir é simples. Nós é que complicamos. Olha a borboletinha aí. Aí embaixo a lagarta, em cima a borboleta. Embaixo a lagarta, em cima a borboleta. Evoluir é simples, nós é que complicamos, né? Então, é aquela questão, né? É preguiça e outras coisas mais. Então, a gente tem que começar a se mexer, porque hoje foram tratados sobre obsessão. André Luiz, Manuel Miranda, Soninho Cavalchube, Joana de Ângelo e Jacobson Trovão. Meu Deus do céu, né? Se a gente não acordar Se a gente não desperta, que dorme. Tu tem aquela versão do Evangelho? Desperta, tu que dormes. Desperta, porque, ó, separação do joio do trigo tem, como diz Paulo de Tarso, estamos cercados por uma multidão de testemunhas, que com certeza não gostaram da aula de hoje, porque estão dizendo assim, poxa, estão preparando os caras para resistir ao nosso ataque. Aí ele vai ter certeza. Bom, então a gente não é assim tão. A ideia, muitos deles também estão sendo obsidiados por outros.
De repente, a aula também serviu para esses, não é? Com certeza. Que também estão sofrendo ataques de outros, que o obsessor também é obsediado, né, gente? Nós não vamos esquecer disso. O que obsidia hoje também está sendo obsidiado. Então, de repente, não serve só para nós, mas serve para eles também. Ah, é assim que eu me livro do outro? Então, eu vou usar essa arma para me livrar do outro. E fazendo isso, enquanto ele está lutando para se livrar do outro, ele está esquecendo da gente. Porque ele está Ainda crescendo. corre o risco deles passar na nossa frente, Ah, evoluir, passar. acontece. Meu Deus, é porque ele, ó, passei da frente e foi embora. E a gente ficou se Olha lamentando. e largou a gente para trás. Exato. Então, gente, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudo, né, por esses alertas e que a gente busque colocar em prática tudo isso. Porque não é à toa que a gente está recebendo essas mensagens, não, gente. Não é à toa, acredite nisso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Gente, daqui a pouco a gente volta para o livro dos médios, que também está muito bom o estudo. Até já. Hoje, Hoje, antes de terminar, eu acabei de localizar o texto, vou botar lá no grupo, tá? esse texto. Aí eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte, mais uma vez. Eu estou com um probleminha no WhatsApp, na rede de transmissão. Então, agora, toda vez que tiver um curso, tiver uma aula, vocês vão ter que ir para o grupo Evangelho no Cefa, porque não está dando mais para eu mandar mensagem, uma rede de transmissão para todo mundo. Entendeu? Então, você podia fazer isso. Então, toda vez, vai lá no Evangelho do Cefa, que vai estar ali, você já sabe que é sempre o mesmo, mas vai estar lá a divulgação do horário, que curso, que aula, que palestra. Então, todo mundo tem que ir agora para o Evangelho do Cefa, tá? Quando eu puder mandar e eles aceitar que eu mande, tudo bem. Mas vocês têm que ir ao Evangelho do Cefa. Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna para o livro, o estudo do livro dos médiuns.